Vamos abrir as nossas Bíblias agora no livro de João, primeira carta de João, capítulo 2, nós leremos do versículo 7 até o versículo 11. Se você quiser uma Bíblia, levante a mão, o Silvio está entregando. E também o texto está aqui na tela. 1 João, capítulo 2, versículos 7 a 11. Quem já abriu na Bíblia Nova, qual é o número da página? 824. Página 824, para ficar mais fácil. Assim diz, 1 João, capítulo 2, versículos de 7 a 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um mandamento novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Nós cremos que o nosso relacionamento com Deus está baseado não em nós mesmos, na nossa performance, mas na performance de Deus. Em outras palavras, o meu relacionamento com Deus não está firmado em mim mesmo, está baseado em Deus. E à medida que eu sou abraçado por Deus, sim, nós começamos a passar por essa transformação interna que a Bíblia nos ensina e chama de santificação, que é esse processo através do qual o Espírito Santo vai fazendo com que a pessoa de Deus se torne abundante na nossa vida. Agora é importante nós entendermos isso, que o relacionamento está baseado em Deus, porque a Bíblia nos fala de várias coisas que muitas vezes as pessoas olham e ouvem e pensam que o texto está falando de algo que eu tenho que produzir. Então, o texto, por exemplo, fala de luz. E alguns pensam que essa luz ela vem de uma forma mística através do meu esforço e eu me torno de mim mesmo uma pessoa luminosa ou iluminada. A Bíblia nos fala acerca de amor. E cá entre nós, eu cresci, a minha pré-adolescência e adolescência foi nos anos 70, auge do movimento hippie. E uma frase que era muito comum era paz e amor, paz e amor. Faça amor, não faça guerra, paz e amor, paz e amor. E eu entendo que depois daquela década e de todo o uso da palavra amor para se referir a várias coisas que nada tem a ver com amor, a palavra se desgastou muito. E eu sei que quando a gente vai trazer uma mensagem e no título tem amor, hoje nós vamos falar, Jesus é amor. Por conta desse desgaste da palavra, parece que as pessoas perdem, assim, dá um clique, e elas já perdem a empolgação, já perdem a atenção. E há aqueles que pensam, já sei, vai ser uma coisa assim, meio água com açúcar, Ou seja, aquela coisa de amor. Porque assim era naqueles tempos, O amor é uma flor, é blá, 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 blá. Mas, gente, quando a gente fala de amor, de luz, de verdade, quando a Bíblia usa essas palavras, presta bem atenção, essas palavras são usadas para se referir a Deus. Amor, a Bíblia diz, Deus é amor. Essa coisa que nós experimentamos em certa medida nos relacionamentos, e às vezes tem pessoas que valorizam extremamente a questão do romance, porque na cabeça dele ele acha que isso é o ápice do amor, ou aquela questão do amor da mãe pelos filhos, etc. Muitas vezes as pessoas elas correm e às vezes até idolatram
essas experiências e acham que não vão ser capazes de ser felizes se não tiver, né? Se não tiver a experiência da maternidade, ou se não se casar, ou coisa parecida. Quando nós nos comportamos assim, nós mostramos que nós não entendemos nada ainda do que a Bíblia fala sobre amor. Todas essas experiências humanas, nós as temos porque fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus nos criou com a capacidade de experimentarmos aquilo que Ele é e experimentarmos também algo que vem dele. Então, todos esses lapsos, esses relances de amor que nós temos, é apenas um testemunho de quem é Deus. Deus é amor. Essa coisa que a gente vê apenas às vezes em sombras distantes, e isso está 100% presente em Deus. Deus, ele não tem amor. Deus, ele não, entenda, ele não é simplesmente alguém que ama. Deus, ele é amor. Amor faz parte da natureza dele. Então, quando nós falamos, e vemos João aqui falando desse mandamento, como vamos ver daqui a pouco, quando nós vemos estas afirmações, e diz que quem não ama seu irmão, etc., não é aquela conversa água com açúcar dos anos 70. Não, aqui nós estamos falando de amor perfeito. Estamos falando de pessoas que conhecem a Deus, estão cheias de Deus, apaixonadas por Deus, e por estarem assim, isso transborda nos relacionamentos. O texto fala aqui também a respeito da luz. Jesus Cristo diz, né? Jesus é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. Nós vemos aqui a respeito de verdade, verdadeiro. Isso não são apenas conceitos. Verdade, luz, amor e aquilo que mais você coloca, não são coisas que a Bíblia está colocando, dizendo, olha, isso aqui são obras, são requerimentos. Você tem que se esforçar para produzir essas coisas, para que, quem sabe, então Deus vai olhar para você. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está mostrando quem Jesus é, quem Deus é. Jesus é tudo isso, Ele é justiça, Ele é santidade, Ele é amor, Ele é luz que ilumina, Ele é verdade, Ele é aquele que abre os nossos olhos, move o nosso coração, é Deus. E o que nós somos convidados, através das Escrituras, é entendermos isso. E entendermos que nós precisamos de tudo isso. Na nossa vida eu preciso de luz, eu preciso de verdade, eu preciso de amor e todas essas coisas. Mas eu tenho que entender que isso é Deus. À medida que eu conheço e entendo quem Deus é. E a minha oração, e eu tenho pregado isso já por anos aqui em Granada, a minha oração é que a cada domingo, se ainda não caiu, que a ficha caia na sua cabeça. E você entenda esse princípio, que é básico para a nossa vida, que é básico para o nosso relacionamento com Deus. Esse princípio que transforma você. Se você é uma pessoa solteira, não é casada, não namora, etc. Se você entende isso, você se torna uma pessoa plena e feliz, independente de qualquer coisa. Se você já é casado, o simples fato de ser casado não garante felicidade. Tem gente, às vezes casais jovens, ou quem está namorando, se desilude por isso, porque ele fica naquela ilusão de que não, é o casamento que vai resolver meus problemas. Eu sou sozinho, eu sou infeliz, sou depressivo, sou complicado, mas quando eu casar, não é assim. Quando você casar, multiplica por 2. Multiplica por 2, não é só um. Ou seja, nós precisamos, eu quero que a ficha caia, para você entender, não é Deus. Quando cada um se apaixona por Deus e se envolve com Deus, aí sim os relacionamentos se tornam ricos, se tornam abençoadores. E a minha oração é essa, que o Espírito Santo esteja abrindo o seu entendimento que está nos acompanhando aí online, para que essa verdade caia e você usufrua a grande bênção que é isso. Você usufrua essa bênção. Porque o que acontece? As pessoas elas não entendem isso. Aí elas pensam que não, isso não está em Deus, isso é algo que eu construo. Então ela pensa, não, amor é isso que a gente conquista. Aí ele se mata a vida inteira. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ficar famoso, ele quer comprar mundos e fundos, né? Gasta o dinheiro todo lá no shopping para ficar
bonito, atraente, e às vezes se não tem dinheiro, se enterra no cartão de crédito, na ilusão de que não, eu fazendo isso, alguém vai gostar de mim, as pessoas vão me tratar diferente. No Brasil, há muitos anos atrás, tinha uma marca de camisa polo que tinha esse slogan: o mundo trata melhor aquele que se veste bem. Um veneno que entrou na cabeça das pessoas, e quanta gente pensa assim: o mundo vai amar quem se veste bem, aí você fica idolatrando, correndo, vivendo no sufoco, infeliz. Não, você precisa do amor de Deus. E olha que maravilhoso, o amor de Deus, ele teve um preço. Mas não somos nós que pagamos esse preço. Eu não comprei, eu não investi, eu não fiz para que Deus me amasse. Não, quem pagou o preço para que Ele pudesse me amar foi Ele próprio, através de Jesus. Tem uma canção linda que a gente canta, né? Eu sei que foi pago um alto preço para que eu pudesse usufruir a comunhão com Deus. O alto preço para nós sermos amados foi pago por Deus. E eu digo mais, o amor de Deus nos alcança não porque nós somos lindos e cheirosos, não. O amor de Deus nos alcança porque aos seus olhos as nossas justiças são trapos de imundícia. Ele sabe quem realmente nós somos e mesmo assim Ele nos ama. E quando eu entendo esse amor, me deixo alcançar por esse grandioso e maravilhoso amor de Deus, aí sim, eu começo a ficar lindo, eu começo a ficar perfumado. Eu começo a ficar lindo porque Deus, ele começa, através do Espírito Santo, ele começa a esculpir em mim a face de Jesus. A outra canção linda que diz que a beleza de Cristo se veja em mim. Eu me torno lindo porque é a beleza de Deus que começa a ser visto. Você começa a se tornar um reflexo de Deus. E perfume nem se fala. Ficar mais cheiroso impossível, porque sobre a nossa vida é derramado o bom e precioso perfume de Jesus Cristo. O texto aqui, então, com isso em mente, nós podemos adentrar no texto. E ele diz: amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Olha só, houve um dia em que um fariseu, um doutor da lei, se aproximou de Jesus e foi questionado por Jesus qual que era o grande mandamento. E a resposta para essa pergunta foi: o maior mandamento é: ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e você vai amar o seu próximo como você ama a você mesmo. E a conclusão disso foi que realmente é assim, que toda a lei, todos os mandamentos, todas as orientações que a Bíblia nos dá quanto à maneira de agir, quanto à maneira de viver, são expressões desse primeiro mandamento, desse maior mandamento. Ou seja, é nesse sentido que tudo se resume no amor. Eu já escutei tanto essa frase, mas essa frase dita por alguém que acha que amor é uma coisa, água com açúcar, e pessoas que às vezes ele não consegue entender tudo isso que nós já falamos sobre amor, a própria essência de Deus. Então, quando a pessoa diz, não, todos os mandamentos resumem no amor. O que é o amor? Ou seja, o amor é essa coisa que tantos falam e a gente não sabe o que é. Mas quando você entende que amor é o próprio Deus, que Deus é amor, e que qual que é o objetivo de todos os mandamentos que nós temos na Bíblia? Vamos entender primeiro que pelo esforço de se cumprir a lei, ninguém vai ser salvo, certo? Ninguém é capaz de fazer isso, foi por isso que Jesus veio. A Bíblia diz que se você cumpre todos os mandamentos e tropeça em um, você é culpado de todos.
o próprio João disse, ó, se você diz que não tem pecado, você é mentiroso. Então pronto, certo? Mas foi por isso que Jesus veio. Ele cumpriu a lei, os mandamentos de forma perfeita em nosso lugar. E morreu por nós e nos dá vida. Mas o ponto é esse. Todos os mandamentos, todas as orientações que você for capaz de encontrar na Bíblia, todas, absolutamente todos os mandamentos, todas as orientações, são firmados e são derivações do grande mandamento, que é amar a Deus. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, com todo o entendimento. E é por isso que ele diz, olha, eu não estou escrevendo um mandamento novo, isso não é uma coisa nova. Isso você tem desde o princípio. Princípio quando? Para mim é Gênesis 1, quando diz, no princípio criou Deus o céu e a terra. Por que que Deus criou o céu e a terra, criou você, criou a mim, criou todos nós? Por que que Deus fez isso? Deus, ele criou todas as coisas para manifestar o seu amor. E eu digo mais, não foi para manifestar, ele criou todas as coisas como uma expressão, um exercício do seu amor. O amor é a base para aquilo que Deus faz. E o que é o amor? Novamente repito, o amor não é uma atitude, não é uma coisa que Deus faz. O amor é Deus. É por isso que a eternidade, né, depois que passar essa fase da história e Jesus voltar e estivermos na consumação, a vida vai ser uma coisa inimaginável. Porque além de perfeição e tantas maravilhas, nós vamos estar vivendo literalmente mergulhados num oceano de amor por toda a eternidade. Mergulhados em Deus. E aqui ele diz que ele não está escrevendo algo novo. O texto vai dizendo, diz que aquele que diz que ama e odeia o seu irmão está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Olha só, nós falamos que o tema de João e da nossa série de mensagens baseadas em 1 João é para que a nossa alegria seja completa. Eu já expliquei que o objetivo de João é nos ajudar a termos certeza, tranquilidade em relação à nossa salvação. E é por isso que ele vai dando alguns testes, né? Algumas questões que nós podemos trazer à mente e nós mesmos, não outros, mas nós mesmos, avaliarmos e compreendermos até que ponto realmente nós estamos tendo uma experiência profunda com Deus. E ele diz que aquele que ama a seu irmão permanece na luz. Então amar o próximo, amar os irmãos, é uma evidência de que o amor maior de Deus nos alcançou. Mas ele diz, aquele porém que odeia o seu irmão, uma palavra forte, né? Odeia o seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram. Mas vamos pensar um pouquinho o que é amar os irmãos. Eu sei que quando fala isso, na mente de muitos já vem um monte de coisa, né? Um monte de conflito. Ah, mas amar, puxa, até aquela pessoa antipática, e eu vou amar aquele que aprontou comigo. Esquece isso e procura entender o texto. Esse é o problema. Quando a gente lê a Bíblia e facilmente já tira o olho e começa a olhar na gente, olhar nos outros, você fica no lugar comum e não entende nada. Agora, presta atenção, o que a Bíblia nos ensina? A respeito de amor. A respeito de amor. Primeiro já falamos, Deus é amor. Amar é estar cheio de Deus, é essa experiência. Mas Jesus Cristo, certa vez, ele diz, olha, aquele que ama pai, mãe, marido, esposa, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E eu sei que para muitas pessoas que não têm uma dimensão da grandeza de Deus e de quem Ele é, isso soa assim meio estranho, né? Ah, mas como? Que coisa Deus está falando? Eu vou amar mais a Ele do que a minha esposa. Desde que nós nos casamos, a Mara me faz esse favor. Ela ama a Deus mais do que ela ama a mim. Porque se o amor dela para comigo fosse menor do que o amor para com Deus, talvez a gente não estivesse celebrando 36 anos casados.
certa. E por que não vice-versa? Isso vale para todo mundo. Isso vale para todo mundo. E é isso que Jesus está falando. Deus tem que ser o primeiro amor. O primeiro amor. Agora, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus em primeiro lugar, não é algo que nós fazemos em detrimento dos outros relacionamentos. Pelo contrário, é quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, esse amor nosso com Deus, ele potencializa o nosso relacionamento nas outras esferas. Se você ama o seu filho mais do que a Deus, eu vou ter pena do seu filho, porque ele vai sofrer muito. Se você ama seu marido mais do que a Deus, seu casamento está indo para o buraco. Se vice-versa, eu podia estar citando um monte de coisas assim. Porque esse tipo de amor desfocado, onde Deus fica como aquele só que vai me ajudar, esse tipo de amor, ele está fadado ao fracasso. Mas quando nós amamos a Deus em primeiro lugar, quando nós cumprimos esse grande mandamento, quando nós somos apaixonados por Deus, quando Deus é a nossa prioridade, Jesus Cristo disse, olha, uma comida eu tenho para comer que vocês não sabem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. O que é a comida? A comida é aquilo que nos sustenta, nos fortalece, nos dá energia, nos capacita a caminhar. Quando nós amamos a Deus e entendemos quem Deus é, e através de Jesus nutrimos o nosso relacionamento com Ele, aí sim nós vamos estar em condição de amarmos, né? No meu caso, amarmos a esposa de uma forma maravilhosa, de amar o esposo, de amar os filhos. Né? Coisa boa é quando os filhos são amados por pais que amam a Deus. Eu tive esse privilégio. Né? Minha mãe, meu pai já estão com o Senhor. Meu pai foi muito novo, ele tinha 51 anos quando Deus o chamou. Eu tinha apenas 11. Mas para mim a coisa maravilhosa é que eu sabia que meu pai amava a Deus. Eu aprendi a ler a Bíblia e valorizar a Bíblia porque eu via meu pai lendo a Bíblia. Minha mãe também. Eu aprendi a orar e saber que isso era importante porque eu os via orando. Eu aprendi desde novinho que servir no corpo de Cristo, né? E eu comecei bem cedo. Eu era criança, eu já era o presidente das crianças. Virei adolescente, eu era o presidente dos adolescentes, assim por diante. Ou seja, eu aprendi isso porque eu vi meu pai. Meu pai assumindo posição de liderança, presbítero, etc. Minha mãe era presidente das senhoras. O que é que eu estou falando? Eu não estou aqui criando uma narrativa de glória para eles e, consequentemente, glória para mim. Não, não é isso. O que eu estou é exemplificando aquilo que nós estamos falando. Que feliz é o filho de pais e mães que amam a Deus. Feliz é a esposa cujo esposo ama prioritariamente a Deus. Feliz o esposo cuja esposa ama prioritariamente a Deus. O amor a Deus é que nos capacita a amarmos a nós mesmos. Amarmos não daquela forma egoísta, né? Tudo para mim e eu sou e deixo. Não, quando eu amo a Deus, porque eu conheço a Deus, eu começo a entender quem sou eu aos olhos de Deus. Eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, eu sou amado por Deus, Ele me salvou, Ele me ama, Ele me busca, Ele está fazendo coisas maravilhosas, Ele me dá o privilégio, como filho, de participar daquilo que Ele está fazendo. Quando eu entendo que Ele me ama, não porque eu sou capaz de ser perfeito por minhas forças, o que definitivamente não sou, mas eu entendo que Ele me ama mesmo assim e enviou Jesus para morrer por mim. Quando eu entendo a relação de amor que Deus tem por mim, aí sim, eu sou capaz de começar a viver uma vida não centralizada em mim mesmo. Eu sou capaz de começar a viver uma vida não marcada pelo egoísmo. Eu sou capaz de viver uma vida não cheio dos traumas e sentimentos de culpas e coisas. Não, eu sei que a minha mala de roupa suja já foi derramada na presença de Deus.
e no seu último suspiro, Jesus disse, está consumado, está quitado. Ou para combinar com o exemplo, a roupa está lavada, alvejada. E é assim que a Bíblia diz que haverá o dia que nós vamos estar diante dele, né, com roupas, e aí uma forma simbólica de falar da própria vida, totalmente lavada, purificada por ele. Então, quando eu amo a Deus, eu sou capaz de amar a mim mesmo. E quando eu amo a mim e amo a Deus, eu sou capaz de amar o meu próximo. Por quê? Eu entendo que eu não sou único. Eu entendo que Deus, ele não é um Deus pequeno, que se começar a olhar para outra pessoa, ele vai ter que tirar a atenção de mim. Mas eu entendo que Deus, ele é tão grande, infinito, maravilhoso, ao ponto dele ser capaz de amar todas as pessoas através de Jesus com 100% da capacidade de atenção que alguém pode requerer. Isso é maravilhoso, né? Eu às vezes falo que Deus dá 100% de atenção para nós. É claro, Deus, ele ao mesmo tempo é infinito, ele dá atenção para todos, mas o fato é que eu sou muito pequeno para ter 100% da atenção de Deus. Mas 100% da minha capacidade de absorver a atenção, pode ter certeza que Deus vai me dar isso de forma abundante. E quando eu entendo isso, eu sou capaz de olhar para o meu próximo e amar o meu próximo. E aqui diz que quando nós vivemos assim, as trevas vão se dissipando, porque a verdadeira luz já brilha. As trevas, elas se dissipam através da nossa vivência com Deus e da nossa ação. Nós estamos aqui, e eu uso isso como ilustração, nos preparando em março para fazer a nossa primeira viagem, né, Eternity and Grace. A nossa primeira viagem missionária vai ser em setembro. Né? Agora em setembro, a primeira viagem vai ser uma equipe pequena, né? 2 casais apenas, né? Eu, Mara, Silvio e Carla. E essa viagem é apenas uma viagem de reconhecimento, de reuniões, etc. Para estabelecer para nós, quando eu estiver lá, nós estivermos lá, vocês estão com a gente. Nós vamos estar lá colocando os nossos pés e buscando de Deus o que Ele tem no coração para nós fazermos. Mas só para você compreender aqui, né? A República Dominicana, ela divide espaço na Espanhola Island com o Haiti. São os 2 países. O Haiti, infelizmente, hoje é a nação mais miserável do planeta. E quando eu falo miserável, eu não estou falando pejorativamente, como ofensa, eu estou descrevendo a situação. A República Dominicana, ela é muito famosa aqui por causa dos lugares paradisíacos e resort. A população, creio que é 8 milhões e meio de pessoas, dos quais mais da metade vive na linha de pobreza. É claro, quem vai lá curtir e tudo mais não vai perceber isso. Mas existe uma população muito grande. Existe no mínimo 30% que vive abaixo da linha da pobreza. É uma situação de miséria. Então nós vamos estar indo lá, com a graça de Deus, lá em Dajabón, e vamos estar, estamos coletando roupas para crianças, vamos estar levando, vamos ter lá pelo menos um dia evangelizando ali na fronteira. E eu sei que tem pessoas que, quando ouve algo assim, ele já começa a pensar e dizer, não, mas o mundo é tão cheio de problemas, isso aí não é nada, etc. Eu fiz a faculdade, né? Entre os cursos que eu fiz o bacharelado de Ciências Sociais. E eu achava assim uma coisa ridícula, enquanto a gente estava tentando propor projetos como esse, e a gente via os colegas não dando apoio, você via ali muitos que estavam preocupados com a miséria do mundo e gostavam de ficar no shopping center tomando chopp, né, paquerando e discutindo como resolver os problemas do planeta com ideologias e ideias mirabolantes. O nosso desafio é sermos luz. O nosso desafio é amar. Primeira coisa, nós devemos entender que nós não somos a igreja. Nós somos parte da igreja. Devemos entender que Deus, ele não está dependendo só de mim, de você, para fazer as coisas. Milhões de pessoas ao redor do planeta estão sendo usados por Deus.
Aí você vê uma estatística de um país onde tem milhões de pessoas abaixo da luz da pobreza, e você diz, mas do que vai adiantar levar lá algumas roupas? Você ouve de um outro país que a população toda está numa miséria horrível. Mas de que resolve, de repente, ir lá e entregar uma mensagem do Evangelho? Se você fizer essa pergunta, desculpa, é porque você não entendeu nada de tudo aquilo que nós temos falado aqui o tempo todo. A dinâmica de Deus, a dinâmica do amor é diferente. Eu sei que Jesus mesmo, lembra aquele dia? A mulher quebrou lá um perfume caro, derramou sobre Jesus e já veio Judas, né? Espero que você não se identifique com Judas. Mas lá veio Judas falando, olha, mas que desperdício. Podia ter vendido isso e dar tudo isso aos pobres. Falsidade, né? Ele queria que o dinheiro caísse lá e ele... Jesus falou, os pobres sempre tendes convosco. E sempre que você quiser fazer alguma coisa boa, você vai poder fazer. Mas a mim nem sempre me tendes. E ele falou, essa mulher estava me preparando para o meu sepultamento, uma coisa especial. Mas essa frase de Jesus eu acho profunda. Infelizmente, a pobreza é algo que vai estar sempre ao nosso lado. Certo? Mas nós fomos colocados aqui para ser sal da terra e luz do mundo. De que adianta você pegar uma cópia do Nossa História com Deus, o livrinho em crioulo, e entregar para uma pessoa? É da República Dominicana que veio a resposta de Deus no ano passado, quando um garotinho, Joel, ele foi no sábado, participou da escolinha, recebeu esse mesmo material, só que em espanhol, ouviu a história, fez a oração, saiu. Só isso. Na segunda-feira ele sofreu um acidente enquanto andava de bicicleta, rachou o crânio, foi para o hospital, a mãe foi e ele falou, mãe, eu sei que eu vou me salvar, porque eu aprendi que Deus é muito bom. Ele repetiu aquilo que naquele material ele tinha aprendido. E depois disso fechou os olhos e partiu para a eternidade. Faleceu. Olha, histórias como essas, elas acontecem todos os dias. É por isso que nós precisamos acordar, gente. Precisamos acordar, sermos mais ativos aqui em Miami, Coral Gables, onde você está, mas também aproveitar essas oportunidades maravilhosas que Deus nos dá para alcançarmos as nações. Tem muita gente sofrendo. Mas num mundo, num país que tem 4 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, o que adianta 8 malas cheias de roupa para criança? Eu entendo que é através de esforços simples como esse, e tem lá os parceiros lá que estão trabalhando, é que crianças vão aprender, Deus se interessa por mim. Onde famílias vão aprender, Deus me ama. E histórias como essa que aconteceu com Joel, tantas outras vão acontecer e tantas outras acontecem que a gente nem sabe. Nós não temos que ficar discutindo com Deus, nós temos que exercer o nosso papel. Nós estamos aí querendo produzir, levar pelo menos uns 500, talvez a gente faça um pouco mais, né, dos panfletos. Precisamos do apoio de vocês para fazer isso. Mas alguém pensa, mas o cara vai entrar, né? Na verdade, esse material ele foi feito não para ser distribuído assim. Ele foi feito para fazer a reunião com a criança, entregar na mão dele, como está sendo feito na Índia. Todo mês temos 100 crianças sendo alcançadas na Índia. Então você lê com ela, tal, e depois ela leva para casa. No Haiti, nós vamos fazer diferente ali na fronteira. Nós vamos, pela graça de Deus, entregar. Talvez algumas pessoas que vão pegar ali, talvez estejam vivendo o seu último dia. Estejam vivendo as suas últimas horas. Vai levar isso lá para dentro. Mas eu tenho certeza que quando eu faço aquilo que Deus está falando para fazer, isso vai produzir frutos. Isso vai produzir resultados. É a tarefa do semeador. Jesus ele falou, você joga semente. Tem semente que cai em chão duro, outro cai no meio do espinho, outro tal. Mas tem aquele que cai na boa terra e ele vai produzir. Nós precisamos, essa é uma oração minha aqui por Granada, pela Igreja de Granada. Eu quero ver isso fazendo parte do DNA de vocês.
Eu quero ver isso fazendo parte do coração de vocês. Vocês realmente estarem sendo queimados por dentro com esse desejo. Não, eu preciso compartilhar. Eu preciso enviar, semear. Eu preciso proclamar de uma forma bem efetiva. Sabendo que vamos jogar muita semente, vai ter diferentes reações, mas vamos colher muitos frutos. Eu sei que hoje, aqui só uma observação, nós vivemos na época da internet, né, do Instagram, das redes sociais. E tem pessoa que tem aquela coisa, não, eu gosto de compartilhar um vídeo. Né? Esse vídeo do sermão, por gentileza, né, do nosso culto, compartilhe. Outros que eu passo para vocês, né, compartilhem. Outros pegam, vou pôr aqui, achei um versículo bonito. Eu acho legal isso, mas sabe de uma coisa? Está todo mundo sofrendo de overdose de mensagem. Certo? Você pode continuar mandando, mas só pela graça de Deus alguém vai ler, e é pela graça. Mas o que eu estou falando é que nós precisamos entender que eu não vou conseguir ser discípulo fiel de Cristo simplesmente com o meu telefone mandando mensagem. Eu preciso aprender primeiramente a amar a Deus. Eu preciso começar a tomar atitudes concretas. Eu preciso viver o Evangelho. Eu preciso falar com pessoas. Eu tenho que voltar às raízes. Esse mundo de internet criou uma coisa assim maluca na cabeça das pessoas. Ele manda lá um vídeo e se não tem 100 ou 1000 curtidas, ele acha que aquilo ali não é nada. Porque não, o negócio é os números, 1000, 1.000.000. Mas só que não é assim desde o início. Eu me lembro de Filipe. Filipe era discípulo, ele estava na cidade, uma cidade grande, e pregando o Evangelho, e as multidões se convertendo, e o Espírito Santo pegou e falou, sai da cidade grande e vai lá para aquela estrada deserta. Parecia que não fazia sentido. Senhor, ó, estou tendo aqui 1000 likes, 1000 curtidas, os meus followers estão aumentando. Mas Deus falou, deixa isso, caminha e vai lá na estrada. E enquanto ele estava lá, veio o eunuco, lá um grande oficial dos etíopes, trabalhava lá para a rainha de Candace. E ele estava lendo o profeta Isaías. E o Espírito Santo cutucou ele, ainda Filipe prestar atenção. Aí Filipe vai lá e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Sobe aqui e me explique. E ele explicou o evangelho através do profeta Isaías. E depois o eunuco falou, eu posso ser batizado? Tem água aqui. Ele desceu, batizou, e o eunuco foi embora. Não curtiu o canal dele, não fez nada, foi embora. E o Espírito Santo o arrebatou e o levou para outro lugar. Só Deus sabe a quantidade de pessoas que foram salvas através daquele contato. Nós precisamos resgatar essas verdades, nós precisamos voltar os nossos olhos para as Escrituras e entender que o grande mandamento é o amor. Jesus é amor. Amar está cheio de Deus. É amar a Deus acima de tudo. Se nós não fazemos isso, nós não somos dignos dele. E é ele que opera isso em nós. É ele que opera em nós o querer como o realizar. Mas é importante eu entender que esse é o alvo, é importante eu orar e pedir, Deus, faz isso comigo. Entender que é esse amor a Deus dessa maneira que vai potencializar o meu amor pelas demais pessoas. Vamos entender que precisamos amar a Deus e amarmos a nós mesmos e amarmos ao próximo. E amarmos não só de boca e de palavra, mas de fato e de verdade, com atitudes concretas, para a honra e glória de Deus. E fazendo assim, nós vamos estar cheios de Deus, e Deus é a luz. E onde nós estivermos, nós vamos brilhar. Porque essa é a dinâmica de Deus. Esse é o design da coisa. Foi dessa maneira que Deus planejou. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós damos graças a Ti pela Tua palavra. Damos graças a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor nos tem dito. Abra o nosso coração e nos capacita, Senhor, a amarmos o Senhor
intensamente. Aplica essa palavra no coração de todos que estão aqui reunidos conosco hoje, de todos aqueles que estão conosco online ou assistindo esse vídeo posteriormente. Que o teu Espírito ilumine e que cada um seja cheio do teu amor, que haja compreensão do teu Evangelho, que haja salvação, no nome de Jesus. Amém e amém.